Graças a Deus, amados, amém? Olha, esse amém para um ano novo e para mim eu aceito, mas para Jesus dá para ficar melhor, sim ou não? Graças a Deus, amados, amém? Amém, glória a Deus. Bom demais que você chegou até esta casa, muito bom ter você aqui nessa noite, é motivo de alegria, né? A gente tá junto aqui celebrando ao Senhor, louvando a Ele, adorando a Ele através desses louvores maravilhosos que foram entoados aqui, né? E eu tenho certeza, tenho convicção de que você fez a sua melhor escolha de estar aqui na casa do Senhor hoje, louvando, entregando a Ele o seu ano de 2025, para que Ele possa fazer o que Ele quer de acordo com a vontade dEle, amém? Então, se você está feliz, você vai olhar para esse irmão que está ao teu lado e vai dizer: irmão, ixi, diga de novo, irmão, que bom que você veio aqui hoje, amém? Então, se você está feliz, dá uma salva de palmas aí para Jesus, glória a Deus, Ele já se faz presente aqui nessa noite. E Ele vai falar aos nossos corações, amém? Quem que nos visita aqui pela primeira, segunda ou até mesmo terceira vez? Tem aqui? Levanta tua mão bem alta assim para eu te conhecer. Amém. Então eu quero te dizer que eu não sou pastor aqui, tá? Eu estou apenas cumprindo uma agenda, uma escalazinha. O pastor Mateus, junto com o pastor André, ele está tirando um tempinho de férias, um tempinho de descanso, que é bom, né? Ninguém é de ferro, então eles precisam descansar, precisam renovar as energias para que eles possam, através de sua vida, abençoar durante esse ano de 2025 a minha e a tua vida. Amém? Então eu fui, não só eu, como outras pessoas estão responsáveis de trazer aqui uma reflexão, uma mensagem, compartilhar aquilo que Deus ele tem falado, né, tratado aos nossos corações. E eu queria hoje conversar com vocês a respeito de conselhos. Quantos aqui gostam de conselhos? Amém. Conselho é bom, é ou não? Eu lembro de um conselho do meu pai. Eu, antes de vir aqui para Curitiba, eu sou de Pernambuco, pelo sotaque você já deve ter percebido aí, né? E eu jogava futebol lá no meu estado eu jogava futebol, e a gente disputou um torneio, um campeonato. Esse torneio ele foi gravado, ele foi filmado, todos os jogos, e no final desse torneio a gente não ganhou, mas a gente pegou aqueles vídeos e começou a fazer os nossos lances, né, para divulgar aí, para ver se algum empresário ele olha pra gente, vê e contrata a gente, leva para a seleção brasileira e tudo mais, né? A gente tem esse sonho. Não deu bom, mas enfim. Então, eu fiz esse DVD, separei esses lances e joguei ali no YouTube. Eu fui pra praia, um tempo desse aqui em janeiro, férias, né? Bom descansar, renovar as forças aí e tudo mais. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cara que eu não conhecia, do Espírito Santo. E ele falou o seguinte: cara, eu gostei dos teus vídeos, você joga bem e tal, eu queria te trazer aqui para o Espírito Santo. Aí eu me alegrei, né? Fiquei feliz. E daí eu mandei uma mensagem pro meu pai: pai, um cara do Espírito Santo gostou dos meus vídeos e ele quer me contratar lá pro Espírito Santo. Avisa para a irmã do círculo de oração que eu vou para todos os cultos. Aí meu pai olhou para mim assim e fez: epa, dá uma segurada aí. Você tem que buscar o Senhor, você tem que adorar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é, pelo sacrifício dele na cruz por cada um de nós. E naquele momento eu parei, pensei, e realmente é verdade. A gente precisa adorar o Senhor por quem Ele é. Deus ele não nos deve nada. Tudo que Ele fez foi enviar seu Filho ali na cruz para que a gente tivesse uma nova oportunidade. Então Ele não nos deve nada. E esse conselho ele martela na minha cabeça até hoje. Conselhos é bom, ainda mais quando se trata de alguém relevante na tua vida. Por isso hoje eu gostaria de conversar com você sobre isso, sobre conselhos. A gente vai ouvir aqui, a gente vai estudar sobre dois personagens bíblicos que, se não fosse o trabalho deles, eu e você, a gente não tinha acesso hoje à palavra do Senhor. A gente teria, porque o plano de Deus não ia falhar, né? Não depende de ninguém. Mas os dois, o trabalho dos dois, a entrega dos dois fez um estrago tão grande para Satanás que hoje eu e você, a gente tem a oportunidade de estudar, uma oportunidade de dedicar tempo à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para os nossos corações. Amém? Por isso eu queria que você abrisse a tua Bíblia para a gente estudar junto, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. A gente vai ler ali do verso 1 ao verso 14. É uma leitura um pouquinho extensa, mas muito necessária para que eu e você a gente possa aprender alguns conselhos. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. 2 Timóteo, capítulo 1,
do verso 1 ao verso 14. Vou dar um tempinho aí para você ir abrindo a tua Bíblia. Se você trouxe o celular, abre também aí. Se você trouxe a tua Bíblia física, abre ela também. Vamos estudar um pouquinho hoje. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou, né? Porque ficar, ninguém quer ficar, amém? Então lá em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao 14, vai dizer assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida, que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escreva você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações de dia, de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é essa mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que sou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, não, mas porque esse era o plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Amém? Vamos orar. Jesus, eu quero te louvar e engrandecer o teu santo nome nesse momento, Pai. Muito obrigado pela exposição da tua palavra, muito obrigado por ter trazido os meus irmãos, os teus filhos aqui para a sua casa. Pai, que a tua palavra ela venha como flecha e entre nos nossos corações, a ponto da gente fixar na nossa mente, Jesus, e ser transformados, Pai. Que a gente nesse momento possa dobrar a nossa atenção para aprender, para extrair aquilo que tu quer tratar na nossa vida, Jesus. Não nos deixa sair da mesma forma que a gente chegou, mas que a gente saia hoje aqui transformados e prontos para viver o melhor da tua palavra, Jesus. Prontos para viver aquilo que tu quer que a gente realmente viva, Pai. Essa é a minha oração. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Amém, amém e amém, amém. Mas se eu fosse dar um título para essa reflexão, eu daria de pai para filho. São conselhos do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo. Então vamos entender um pouquinho o contexto. O apóstolo Paulo, ele era conhecido, se a gente for estudar o livro de Atos dos Apóstolos, como um cara que perseguia os cristãos. A Bíblia vai ser bem clara quando diz que Paulo, ele ia de casa em casa, arrastava os cristãos para prender, para colocar na cadeia. Para você ter uma noção, quando os cristãos, eles começaram a ver tudo que estava acontecendo ali naquela cidade, naquele local, eles começam a ir para outro local, começam a propagar o evangelho, só que não mais ali, em outra região. E o apóstolo Paulo, ele vai até o rei, ao encarregado daquele local,
e ele pede para que o rei assine uma carta, dando a ele autoridade para ir a um outro local e começar a perseguir, a pegar esses cristãos e levar para a cadeia. Só que algo muito interessante acontece. O apóstolo, ele consegue, o Saulo, na época, ele consegue essa aprovação do rei, ele consegue essa carta do rei. E no caminho, quando ele vai ali em direção a Damasco, conhecido como caminho de Damasco, uma luz forte vem naquele momento, deixa ele sem condições para enxergar. E Jesus, ele tem um encontro verdadeiro com Paulo. E ele olha para Paulo e fala: Paulo, por que me persegues? E Paulo, ele pergunta: quem tu és? Ele fala: Jesus, aquele a quem você persegue. E naquele momento, a vida do apóstolo mudou completamente. Paulo, ele vai para um outro local. Deus, ele pede para que um servo dele vá até o local que Paulo está, ore por Paulo. E naquele momento, as escamas dos olhos de Paulo caem. E ele entende de fato quem é Cristo Jesus. E a palavra, ela vai dizer, e vai ser bem clara nisso, que imediatamente, não sei se nesse meio termo, Paulo ele estudou alguma coisa, ele começou a entender de fato, porque ele já era um cara de bastante conhecimento, mas a Bíblia fala que imediatamente ele já estava pregando a palavra do Senhor. Paulo é conhecido como um dos maiores missionários da Bíblia. Se a gente estudar, a gente vai ver isso. E ele começa a fazer viagens missionárias, começa a ir para outros lugares para pregar a palavra, falar do amor de Jesus que transformou a sua vida, falar sobre um cara que morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele começa a viajar para pregar a palavra, plantar igrejas. E uma dessas viagens, para ser mais exato, na cidade de Listra, ele conhece Timóteo, um outro personagem que a gente viu aqui. Alguns estudiosos vão falar que Timóteo era como se fosse um filho na fé. Foi Paulo que instruiu, foi Paulo que ensinou por muito tempo. A gente vai ver nas cartas de Paulo a Romanos, a Coríntios, que Timóteo ele está junto de Paulo, E para onde Paulo estava indo, Timóteo ele estava junto. Só que em determinado momento eles dois precisam se separar. Paulo ele vai para um outro local. Timóteo ele fica ali na cidade de Éfeso, e é justamente por esse motivo que Paulo ele escreve não só 2 Timóteo, mas também 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, Paulo envia essa carta para Timóteo para falar: cuidado com os falsos mestres, cuidado que aí em Éfeso, na cidade que você está, tem algumas pessoas que estão dizendo que não pode comer certos alimentos, tem algumas pessoas que estão dizendo ali que o casamento não é algo de Deus. Cuidado com esses caras. E façam de tudo para que esses caras, eles saiam daí. Eles parem de pregar essas bobagens. Esse foi o intuito que Paulo escreveu essa carta, para dar vários outros conselhos que a gente, se estudar a carta de 1 Timóteo, a gente vai ver. Já a carta de 2 Timóteo, o cenário ele muda. O apóstolo Paulo ele está preso em Roma. Ele está passando por uma dificuldade. Se a gente for estudar mais para frente aqui em 2 Timóteo, a gente vai ver que Paulo vai falar: eu estou preso, acorrentado, mas a palavra do Senhor não. Então, por mais que Paulo estivesse passando essa dificuldade, por mais que Paulo estivesse passando por uma tribulação, a maior preocupação do apóstolo Paulo não era com a sua vida, não era por estar preso, mas a maior preocupação do apóstolo Paulo era instruir Timóteo para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada. Mas o cenário era sombrio, o cenário era difícil, e Timóteo, ele era um jovem muito novo. Timóteo, alguns estudiosos vão falar que ele tinha um desânimo constante. Ele não era bem de saúde. Em 1 Timóteo a gente vai ver que Paulo fala: Timóteo, não toma só água, toma vinho, para que isso possa te ajudar e ajudar essas enfermidades que você tem também. Então Timóteo, ele se desanimava muito. Ele era um jovem era jovem e já pregava o evangelho, E ele estava numa cidade em que, se a gente for estudar como era a cidade de Éfeso, era uma cidade em que aquele povo, eles estavam enraizados na sua cultura. Era uma cidade muito idólatra. Eles adoravam uma deusa que chamava Diana. Era uma deusa dos instintos sexuais, então provável que aquela cidade era fundada na imoralidade sexual. Então o cenário aqui é muito louco. Eu tenho um comentário bíblico que ele vai falar que é difícil alguém pastorear. Na verdade, qualquer cidade que alguém for pastorear vai ser difícil, mas aqui em Éfeso era um cenário
muito complicado, ainda mais para um jovem cristão, ainda mais para um jovem que estava iniciando a sua trajetória ali, mas sabe, foi um jovem em que Paulo ele depositou, né, sua confiança, instruiu. E no seu intelecto ele sabia que Timóteo, ele poderia ser fraco, ele poderia ser novo, ele poderia muitas vezes desanimar, mas ele estava apto sim para pregar a palavra de Deus, para instruir a vida de outras pessoas. E é nesse cenário que a gente chega, através dessa palavra que a gente leu. Paulo ele dá alguns conselhos, Paulo pai na fé, Timóteo filho na fé, Paulo aconselha, dá algumas instruções para que Timóteo ele continue firme, não desanime e continue levando a palavra de Deus. Amém? E daí a gente chega nessa palavra de Deus. E através o livro, tanto o 1 Timóteo quanto o 2 Timóteo, dá para mim e você extrair vários conhecimentos, vários conselhos que a gente pode levar para a nossa vida. Né? Inclusive, algumas pessoas vão dizer que essas duas cartas, mais Tito, são conhecidas como cartas pastorais. Então, para você que está começando o seu ministério pastoral, são 3 cartas, 3 livros, muito bom. Muito bom. Só que esses livros, esses conselhos, essas cartas não é apenas para aquelas pessoas que querem ser líder, que querem ser missionários, que querem ser pastor. Mas eu acredito que a palavra de Deus ela é uma mensagem para toda a igreja. E é por isso que eu gostaria de extrair alguns conhecimentos, alguns conselhos e lembranças do apóstolo Paulo aqui nessa noite, amém? O primeiro ponto que eu queria compartilhar com você, ele não é um conselho do apóstolo Paulo, mas ele é uma lembrança que Paulo tem do seu filho na fé, Timóteo. A palavra de Deus vai falar aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 5, vai dizer o seguinte: eu lembro da sua fé sincera. Em outras versões a gente vai ver aqui uma fé genuína, uma fé sem fingimento, uma fé não fingida. A mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Se a gente for olhar no original, fé sincera, fé genuína, uma fé sem fingimento, é uma fé que não é hipócrita. É uma fé que não é apenas expressada, eu amo o Senhor, eu sigo a Jesus, mas pelo contrário, é uma fé que é demonstrada através de prática. É uma fé que é demonstrada através de ações. Não é uma fé sem fingimento. Não é uma fé com fingimento, perdão. É uma fé sem fingimento, é uma fé que não é fingida. E fica aqui, abre parênteses, como que a gente tem lembrado? O apóstolo sido lembrado, né? O apóstolo Paulo, ele lembrou do seu filho na fé Timóteo pela sua fé sincera. A sua fé genuína, uma fé que não é apenas expressada através de palavras, mas sim por suas ações. Será que eu e você, a gente tem sido lembrado ou sido conhecido pelas pessoas, por jovens, senhores, pessoas que têm uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé verdadeira? Ou será que a gente tem sido lembrado por as nossas más ações, más atitudes e um falso evangelho? Dando continuidade, fé sincera é justamente isso, uma fé que não é hipócrita. E se a gente for estudar na Bíblia, pessoas, personagens que tiveram essa fé sem fingimento, eu vou lembrar de Daniel. Daniel, ele vivia em um momento até legal, mas um pouco complicado, se a gente for estudar a história dele. Em certo momento, algumas pessoas tramaram alguma coisa contra Daniel. Foram até o rei e falaram, sabendo da fé de Daniel, sabendo que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Foram até o rei e falaram, Senhor, eu queria que você assinasse esse decreto aqui, para que ninguém pedisse algo, seja a pessoas, ou seja ao seu Deus, durante 30 dias. E o rei foi lá, beleza, vou assinar isso aqui. E assina o decreto. E Daniel 6 a gente vai ver isso. Daniel ele toma uma atitude que surpreende a todo mundo. Quando os seus princípios, os seus valores, ele entra em colisão com os princípios desse mundo. Daniel ele sobe até a sua casa, na parte mais alta. A Bíblia fala que as janelas do seu quarto davam de cara com Jerusalém. Ele abre as janelas assim do seu quarto e faz justamente o oposto, o contrário. Ele começa a orar. Ele começa a publicamente expressar a sua fé sem fingimento. Só que essa atitude de Daniel fez com que ele fosse para a cova dos leões. Só que a Bíblia vai falar que nada aconteceu com Daniel.
Ele conseguiu sair de lá. E não só o rei, como várias outras pessoas ficaram admiradas, não só com a fé sincera e genuína de Daniel, mas sim através de Deus que tirou ele de lá. Fé sincera é isso. Fé sincera é uma fé que, independente dos princípios e valores desse mundo, estão ali dia após dia nos atingindo, a gente expressa, a gente apresenta aquela fé que um dia nos resgatou. E que eu e você, a gente possa ter essa fé também, amém? Eu lembro antes de vir aqui para Curitiba, eu gostava de publicar alguns vídeos no Instagram. E um dos vídeos que eu publiquei era sobre confiança em Deus. Confie no Senhor. Porque quando a gente deposita confiança no Senhor, de acordo com a vontade dEle, Ele pode fazer algo extraordinário. E eu lembro que aquele vídeo, ele impactou várias pessoas. Várias pessoas começaram a me mandar mensagem: Madison, aquele vídeo, cara, mudou minha vida, mudou minha perspectiva, mudou meu conhecimento. E eu fiquei feliz com aquilo, né? Beleza, glória a Deus. Só que quando se aproximou da data de eu vir aqui para Curitiba, eu fiquei preocupado. Eu fiquei, meu Deus, será que com a minha ida para lá eu vou ter amigos? Será que com a minha ida para Curitiba eu vou conseguir um trabalho? Será que com a minha ida para Curitiba eu vou conseguir viver? E naquele momento o medo, a ansiedade tomou conta do meu coração. Eu fiquei preocupado e eu lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração: como que você pode pregar algo que você não está vivendo? E naquele momento eu pensei, meu Deus, porque falar para os outros confiar no Senhor, falar para os outros depositar sua confiança no Senhor é bom demais. Mas quando a gente passa por um perrengue, quando a gente passa por um momento complicado na nossa vida, o medo bate na porta, a ansiedade bate na porta, e a gente começa a ficar preocupado, angustiado. Como que você pode pregar algo que você não está vivendo? Sabe, várias pessoas ficaram conhecidas na Bíblia justamente por essa fé sincera. E que essa palavra ela possa servir de inspiração para que eu e você a gente possa viver uma fé que não é demonstrada apenas através de palavras. Eu amo o Senhor, eu sirvo a Ele, mas a nossa vida está toda errada. Que eu e você, a partir de hoje, a gente possa viver uma fé sem fingimento. E sabe, quando a gente vive essa fé sincera, essa fé genuína, ela impacta as pessoas. Quando eu e você, a gente vive essa fé genuína, ela inspira outras pessoas. Quando eu e você, a gente busca, por mais que seja difícil, essa fé genuína, essa fé sem fingimento, a gente transforma a vida de outras pessoas. E isso não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra do Senhor que fala. Se a gente vê aqui, o apóstolo Paulo vai falar: eu lembro da tua fé, uma fé que habitou na tua avó Lloyd, uma fé que habitou na tua mãe Eunice, e eu tenho convicção de que é uma fé que habita em você. Foi uma fé que passou em 3 gerações. Quando eu e você, a gente vive uma fé sincera e genuína, ela não só se limita a mim e a você. Ela vai para a tua casa, ela vai para o teu trabalho, ela vai para a tua faculdade, ela vai para onde quer que você esteja. Ela inspira e abençoa a vida de outras pessoas. Que eu e você, a gente possa viver essa fé. Foi a mesma fé sincera de Daniel, fé genuína de Daniel, que fez com que o rei, ele assinasse um novo decreto. Só que não agora para ninguém orar ou fazer algum pedido. Pelo contrário, foi um decreto para que o Deus de Daniel, ele fosse reconhecido, ele fosse respeitado naquele povo. Que eu e você, a gente possa viver e buscar essa fé sincera. Mas existe um contraponto aqui. Quando eu e você, a gente não busca essa fé sincera, essa fé genuína, essa fé afasta as pessoas ao invés de atraí-las. Ela não faz com que a gente cresça espiritualmente falando, mas que a gente esfrie. É uma fé que é apenas superficial. Ela se torna apenas obrigações. A gente pode vir para a igreja, a gente pode tocar a bateria, pode tocar o que for aqui. Mas se não é uma fé sincera, se a nossa fé não é fé assim como de Timóteo, uma fé genuína, uma fé sem fingimento, vai ser apenas obrigações e vai ser apenas rituais. Que eu e você, a gente possa viver essa fé genuína. Amém, meus irmãos? Só que a palavra de Deus, ela continua.
E ela fala o seguinte, o verso 6 vai falar: Timóteo, eu lembro da tua fé, uma fé que não habitou apenas em você, mas na tua mãe, na tua avó. Portanto, lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e do amor, e nos torna prudentes. Lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Em outras versões a gente vai falar: reavives o dom de Deus que foi depositado em você. E sabe, se a gente for estudar essa palavra no original, reavives, a gente vai ver que significa reacender por fogo. E agora eu queria falar algo para os churrasqueiros de plantão. E eu sei que tem o Lu, eu sei que tem o Lucianinho, eu sei que tem o Lucão, que ali eu tenho propriedade para falar. O Lucão é brabo. Sabe o Pelé de futebol? Pronto, é o Lucão do churrasco. O cara manja, ele é bom. E sabe, o sentido dessa palavra reavive é o que acontece quando o fogo ali da churrasqueira ela está apagando. Só que a gente tem quase 10 quilos de carne ali ainda para poder colocar na churrasqueira. O que a gente faz? Alguns assopram lá, alguns põem secador, ventilador, outros abanam assim, para quê? Para fazer com que aquela brasa ela se torne uma chama e cresça e asse todas as nossas carnes. Porque crente gosta de comer, né, irmão? Não só se alimentar da palavra, mas também de coisa para deixar o nosso físico bem, né? Então, quando o apóstolo Paulo está falando, Timóteo, reavive, reacenda, ele está falando justamente isso. Traga de volta o dom de Deus que há em ti. E Paulo, ele traz à memória a fé sincera de Timóteo e depois exorta a ele trazer de volta o dom de Deus. Aquilo que Deus havia depositado certo dia sobre a sua vida. Por que a gente deve reavivar o nosso dom? O dom que há em Deus. Como eu falei para vocês no início aqui, Timóteo, ele vivia desanimado constantemente. Ele passava por dificuldades, ele enfrentava momentos complicados na sua vida, era um jovem enfermo, vivia em Éfeso, era um jovem novo e a igreja de Éfeso mesmo não o respeitava. A palavra vai dizer que Paulo fala: Timóteo, não ligue se você é jovem, não deixe que te desanime porque você é jovem, continue. Então, Timóteo estava num cenário muito complicado aqui, né? Muito complicado. Muito complicado. Mas Paulo exorta e fala: reavive, traga de volta o dom que Deus. Lembra o porquê que você está aí, cara. Porque o Espírito que Deus ele depositou sobre você não é qualquer Espírito, não. É um Espírito que não nos torna medrosos, é um Espírito que nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. E uma das coisas que eu extraio e aprendo dessa palavra aqui é que por mais que a gente tenha uma fé sincera, que a gente aprendeu, uma fé genuína, não nos isenta de passar por dias difíceis. Uma fé sincera e uma busca intensa a Cristo Jesus não nos isenta de dias maus. Não nos isenta de dias difíceis, de tempestade, de momentos complicados. A gente passa por dias difíceis mesmo. Nem o servo mais fiel, nem o apóstolo Paulo ficou isento de prisões. Nem Paulo, nem outras pessoas, por servir a Jesus Cristo, viveram apenas num conforto. E eu queria confessar um pecado para vocês, não sei também se é pecado, mas uns dias atrás eu fui assistir o filme de Mussum. Sabe aquele comediante lá dos Trapalhões? Eu acho que você conhece, né? E eu fui assistir o filme de Mussum. E é muito legal a história do filme ali, a história de Mussum. No início da sua trajetória, ele passou por muitas dificuldades, não tinha o que comer, era uma vida difícil, mas já alcançou o ápice, né? Ficou famoso. Em determinado momento, ele já no auge, ele está na sua casa, no seu conforto, sua mãe está um pouco doentinha, e a mãe dele olha para ele e fala: filho, eu lutei muito para que você tivesse isso aqui que você tem. E daí Mussum olha para ela assim e fala: eu sei, mãe. Conforto, né? Aí ele fala: não, ela fala:
Eu lutei para que você tivesse escolha. Eu lutei para que você tivesse chance. Eu lutei para que você tivesse uma nova oportunidade. Quando eu vi aquela cena, eu lembrei do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, quando Jesus ele morreu na cruz por mim e por você, não foi para que eu e você a gente tivesse conforto nessa vida, não. Não foi para que a nossa vida fosse mil maravilhas, fosse mamão com mel, como alguns dizem. Mas quando Jesus ele morreu na cruz por mim e por você, foi para que eu e você a gente tivesse chance. Foi para que eu e você a gente tivesse oportunidade. Foi para que eu e você a gente o escolhesse. Se fosse assim, eu não tinha perdido a minha mãe. Se fosse assim, eu tinha Paula, com todo respeito, Lu, essa família maravilhosa, não tinha perdido a sua filhinha. Se fosse assim, a Suelen, no mês, perdeu a sua avó, no outro mês, perdeu a sua mãe. Se fosse assim, era bom demais. Mas sabe, isso não tem a ver com servir a Cristo, porque dias maus, cada um de nós vai enfrentar. Eu estou cansado de ouvir várias pessoas dizendo, então 2024 foi ruim, se prepara, porque 2025 vai ser abençoado, 2025 vai ser um ano incrível. Eu vi que a Nath postou isso esses dias, 2025 vai ser o teu ano. E se não for? A gente tem que entender que servir a Jesus Cristo vai além dos dias maus, vai além das dificuldades, vai além das tribulações. Mas quando servimos a Jesus Cristo, é viver um ato responsivo pelo que Ele fez na cruz por mim e por você. Foi isso que Paulo fez com que a gente entendesse através de sua palavra. Ele vai dizer, eu estou preso, eu estou acorrentado aqui, mas a palavra de Deus não está presa não. A maior preocupação do apóstolo Paulo não era em sair da cadeia, não era em viver, até porque ele tinha ciência que a sua morte estava chegando, a sua vida estava chegando ao fim. Mas a maior preocupação de Paulo, mesmo preso, mesmo passando por uma dificuldade, era propagar a palavra de Deus. E foi para isso que eu e você, a gente foi chamado. Está passando por dificuldades, louve ao Senhor e continue pregando a palavra. Está passando por uma tribulação, por um momento ruim, continua. Porque o que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas, enquanto a gente serve a Ele, é muito melhor, vai muito além do que sofrimento, vai muito além do que dificuldade. Continua servindo esse Deus maravilhoso. Porque onde Ele morreu na cruz, para que eu e você a gente tivesse escolha. Eu e você, a gente já era para estar condenado. Já era para irmos para o inferno. Mas o Senhor, Ele pagou um alto preço para que hoje eu e você a gente estivesse presente aqui. Muitas pessoas não têm o privilégio que a gente tem de ouvir a sua palavra. Muitas pessoas vivem em país são um nível de perseguição extremo, mas pessoas que estão ali pregando a palavra. Muitos missionários nossos estão ali em países perseguidos, mas estão pregando a palavra de Deus. Está passando por uma dificuldade, um momento complicado, continue pregando, que é o mínimo que a gente pode fazer pelo aquele que morreu por nós na cruz, amém? Sabe, mas esse livro ele é recheado de conselhos, ele não para por aqui. Paulo fala, Timóteo, eu lembro da tua fé, portanto, traga de volta o dom que foi depositado na tua vida. E ele fala aqui, portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho. Sabe, esse sentimento de desânimo, esse sentimento de medo, ele não foi um sentimento que chegou apenas na porta do coração de Timóteo. Mas se a gente for estudar a palavra lá em Êxodo, capítulo 4, a gente vai ver que quando o Senhor escolhe Moisés para resgatar o povo de Israel do Egito, o povo de Israel estava aprisionado, eram escravos. Moisés dá um monte de desculpa. Um dos motivos principais que Moisés fala é o problema da sua fala. E o Senhor vai falar praticamente assim, cara, quem é que dá a voz a quem fala? Mas também quem que torna alguém mudo? Quem que faz com que alguém veja? Quem que faz alguém que não veja? Sou eu, então vai. O sentimento que habitou também na vida de Moisés, ele tinha problema na fala. Provavelmente ele era tímido.
mas foi alguém que atendeu o chamado do Senhor e resgatou o povo. Como dizem, o resto é história, né? Salvou o povo de Israel do Egito, tirou o povo das garras do Egito. E dando continuidade, chega um tempo que Moisés ele morre e uma outra pessoa precisa assumir. O povo ainda não tinha chegado na terra prometida e Josué agora ele é levantado para dar continuidade ao trabalho de Moisés. E vez ou outra a gente vai ver isso em Josué. Deus vai falar, cara, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. Se Deus está falando isso para Josué, porque provavelmente Josué estava passando por alguns momentos assim de medo. Como que eu vou levar um povo de Deus para a terra prometida? Como que eu vou conduzir esse povo? Seja forte e corajoso. Foi um sentimento que habitou também em Josué, em Moisés, em Josué. Mas foi um sentimento que habitou também em Elias. Elias, quando confrontou os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto e chegou a pedir a sua morte. Um homem de Deus. Homens de Deus. Mas pessoas que também tiveram medo. Pessoas que também tiveram temor. Tiveram timidez, não sei. Colocaram desculpa nos seus problemas, nos seus defeitos. Mas foi pessoas que foram levantadas para pregar a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, independente da situação, como eu falei para você, continue pregando o evangelho. Não tenha timidez. Testemunhe aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Isso vai abençoar não só a tua vida, como a vida de outras pessoas. E eu lembro que, só tenho um testemunho quando eu estava chegando para Curitiba e tudo mais, né? E eu estava em Curitiba aqui por volta de 2021. Eu consegui meu primeiro emprego como telemarketing. O emprego que me deu trabalho. Meu Deus do céu. Foi difícil, viu, meu irmão? E eu lembro que eu morava na casa dos meus tios, ali em Araucária. E eu pegava 3 ônibus. Eu trabalhava ali da Praça Osório, subindo lá, que eu esqueci qual é o nome do bairro. E daí, certo dia eu saí para trabalhar, peguei o primeiro ônibus. E o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração. Eu quero que você pregue. E daí, estava no meio da pandemia, eu tinha acabado de chegar em Curitiba, eu falei, vou pregar nada, eu com um sotaque desse aqui, o povo vai olhar e vai começar a rir. Só que foi um sentimento que, sabe quando, eu não sei explicar, mas estava queimando meu coração ali para falar sobre Jesus. Só que no primeiro ônibus eu resisti. E eu não preguei. E aquele sentimento só foi aumentando, eu peguei o segundo ônibus e aí eu não aguentei. Eu tive que falar sobre Jesus. E eu parecia como Moisés, eu falei, Senhor, eu não vou pregar aqui não com esse sotaque nada, eu não conheço ninguém, meu Deus, tá todo mundo com máscara aqui, ninguém vai me ouvir. Eu comecei a dar desculpa, sabe, como Moisés? Mas eu preguei a palavra do Senhor naquele ônibus. E foi interessante porque... quando eu desci desse segundo ônibus, aqui no terminal do Capão Raso, uma irmãzinha chegou para mim e falou, meu filho, quando Deus pedir para você falar, não tenha medo não. Fale. Quando Deus pedir para você falar uma palavra para o teu povo, fala mesmo, cara. Seja instrumento. E eu lembro que Deus, ele moldou a minha vida, ele falou muito no meu coração. Depois daquele dia, sendo bem sincero, eu não preguei mais nunca no ônibus, eu fiquei com trauma. Mas sabe, quando a gente prega e leva a palavra de Deus, muitas vezes a gente quer dar desculpas, sabe? Eu sou tímido. Eu tenho medo. Eu não sei o que as pessoas vão falar. Independente de tudo isso, meu irmão, se Deus te levantou, Ele vai te dar oportunidades para que você pregue mesmo, fale de Jesus. Mas eu não gosto de microfone, meu irmão, testemunha, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias na tua vida e na vida de outras pessoas também. Abençoa a vida de pessoas também. Não se limita apenas a estar na igreja, sentado, ouvindo a mensagem, ouvindo os louvores, não. Busca alguma coisa para servir. Mas eu não gosto de cantar. A igreja não é só feita de microfone para cantar. Você tem ministério infantil, você tem um som para usar ali, você tem... se sabe tocar alguma coisa, toca aqui. Você tem vários ministérios que tem aqui na igreja. Então você tem a oportunidade de ser usado e abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, não tenha vergonha. Não tenha timidez ou tenha medo. Se é a vergonha que te faz ter medo, não tenha vergonha não.
Se é o medo, não tem medo não, continua. Se o problema é na tua fala aí, como eu, né? Ixi, eu acho que eu já assassinei o português hoje aqui, pregando várias vezes. Né? Mas estou aqui, disposto e testemunhando aquilo que Deus ele tem feito na minha vida. Amém? Continua e não tenha vergonha de testemunhar sobre Jesus. Participe do sofrimento. Sabe, amados, e por fim, uma das coisas que me chama muita atenção é que Paulo ele vai falar sobre isso, né? Ele vai, lembra da tua fé, eu lembro da tua fé, Timóteo, portanto, reacende o dom de Deus que é em ti. Não tenha vergonha de testemunhar sobre o Senhor, não tenha vergonha de mim por estar preso. Mas lá no verso 14 ele vai falar, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Vou ler novamente. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, o Espírito Santo ele vive em cada um de nós. Guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Eu lembro que lá na minha cidade tem uma caixa econômica, né? E não é como aqui em Curitiba, que tem várias caixas econômicas, você pode, tá cheio em uma, você vai em outra e tudo mais. Você pode dar uma passeada aqui que você encontra uma que esteja bem na gente. Como eu era de interior, ainda mais interior de Pernambuco, era uma caixa econômica só, meu irmão. Então todo mundo centralizava ali, vinha gente dos sítios, vinha gente de um monte de lugar. Quando você passava lá durante o dia na caixa econômica, estava lotada. Como que você vai tirar dinheiro assim? E eu lembro que eu trabalhava numa escola, eu dava aula de esportes ali, de educação física. E quando eu recebia o dinheiro, eu precisava ir no banco, né? Para tirar esse dinheiro. E eu ia à noite. Só que quando você vai à noite, meu irmão, tirar dinheiro, você fica todo com medo, né? Você sai da caixa econômica, olhando para lá, olhando para cá, com a mão no bolso, vendo se alguém... Até meu pai comprar uma moto, que aí foi melhor, né? Eu ia de noite de moto ali, saía, pegava a moto e ia embora. Mas até então, eu saía meio que olhando para todo canto, preocupado com o que ia acontecer. E quando o apóstolo Paulo está falando, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro, é como se você tivesse no seu bolso aqui a salvação. Aquilo que Jesus ele fez por você um dia. Então viva para isso. Guarde isso com 7 chaves para que ninguém possa pegar. E que através disso que Deus ele depositou, ele colocou na tua vida, você possa viver em prol do Evangelho. Você possa guardar isso para depositar na vida de outras pessoas. Por isso guarde o bom depósito. Em outras versões, né, não vai falar... guarde esse precioso tesouro. Em outras versões vai falar, guarde o bom depósito. E que guardado algo precioso como tesouro nos nossos corações, que a gente passe a viver em prol disso. Viver no ato responsivo pelo que Jesus ele fez por nós na cruz. Amém? Talvez você esteja sendo lembrado por uma fé não fingida. Ou talvez você esteja tentando buscar essa fé não fingida, essa fé genuína. Talvez você está desanimado, assim como Timóteo, está passando por uma situação complicada, um momento difícil. Eu te convido hoje a reaviver, a trazer de volta aquilo que Deus ele depositou sobre a tua vida. Eu te convido a reacender, a acender de novo essa chama do primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Quando a gente conhece Jesus pela primeira vez, a gente gosta de servir, a gente gosta de estar na casa do Senhor, a gente gosta de dedicar tempo, ler a palavra, ora, jejua. Sabe o primeiro amor? Que a gente traga de volta isso. Que a gente reavive isso. Que a gente passe a viver para isso. Quanto que vale a tua alma? O que você faria para viver em paz por toda a eternidade? Qual o preço você pagaria? A boa notícia que eu e você tem é que o preço ele já foi pago. Ele foi pago por Cristo Jesus. E agora eu e você que deve a Ele. É para Ele que eu e você a gente tem que viver. Sabe aquela música? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Algumas pessoas estão criticando aí essa música, estão falando um monte de coisa, né? Mas é dessa forma que a gente tem que viver para Ele mesmo. Gastar a nossa vida aos pés do Senhor. Ah, mas eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Eu não estou falando que não é para você ter sonhos e projetos. Busque isso mesmo. Mas acima de tudo, esteja decidido a gastar a tua vida para o Senhor. Busca Ele. Essa graça que te alcançou, ajuda a pregar sobre ela para que outras pessoas sejam alcançadas também. Não se limite apenas a você. Sabe aquele teu familiar que está na tua casa, é da tua família, e que você queria tanto que ele fosse da igreja, que ele conhecesse ao Senhor? Fala sobre Jesus. Prega a palavra para ele, para que ele seja alcançado também. Assim como fomos transformados por Jesus, que essa pessoa ela seja transformada, ela seja impactada, e ela passe a dedicar a sua vida em prol do Evangelho também. Amém? Por isso, nesse tempo, eu gostaria de orar por todos vocês, por nós, na verdade, para que a gente possa guardar esses conselhos, essas lembranças do apóstolo Paulo. Que a gente possa dedicar a nossa vida para Ele. Se a gente não está vivendo uma fé sincera, uma fé genuína, que a gente possa viver enquanto é tempo. Que a gente possa fazer com que as nossas vestes estejam brancas, para que quando a promessa seja cumprida e Jesus ele volta para nos buscar, a gente possa estar imaculado com as nossas vestes brancas. Amém? Por isso eu queria que você nesse tempo se colocasse de pé. A gente vai louvar mais uma canção. Daqui a pouco a gente vai celebrar aqui a ceia do Senhor. E a ceia é uma oportunidade da gente pedir perdão, para a gente falar: Senhor, realmente eu não ando tendo uma vida sincera, uma fé genuína. Que o Senhor possa me perdoar. Nesse tempo é um tempo de arrependimento mesmo. Que a gente possa dedicar esse momento àquele que nos resgatou. Amém?